Quando sua tia pediu um favor de última hora, Laura não imaginava que sua vida mudaria para sempre. Aquela noite chuvosa seria apenas um simples turno de recepção em um hotel de luxo. Ela só precisava sorrir, entregar chaves e manter a compostura. Mas o destino tinha outros planos. Um hóspede milionário, uma confusão inesperada e um mal-entendido que a colocaria em uma suíte presidencial. O que parecia um erro virou um convite para algo muito maior. Um mundo que Laura jamais imaginou. Pisar, um universo onde o amor, o luxo e o perigo dançavam juntos. E tudo começou com um boa noite dito no lugar errado, na hora certa. Pronta para conhecer essa história? A chuva caía forte quando Laura estacionou em frente ao imponente Hotel Dourado. Sua tia havia passado mal e implorou: "É só cobrir. Meu turno, por favor." Mesmo nervosa, ela colocou o crachá emprestado e entrou com passos tímidos. O saguão estava silencioso, apenas o som das gotas ecoava nos vidros. De repente, um carro preto parou e um homem elegante desceu, apressado. Ele olhou diretamente para Laura, como se já a conhecesse. "Boa noite, senhorita Valentina," ele disse com um sorriso. Ela hesitou, mas respondeu com um aceno, sem saber o que fazer. Antes que pudesse explicar, ele já a conduzia para dentro. O destino começava a brincar com o improvável. "Seu quarto está pronto, a suíte imperial como pediu," disse o gerente, confiante. Laura arregalou os olhos, mas antes que respondesse, ele continuou: "Foi um prazer receber você novamente, qualquer coisa, é só chamar." Tudo parecia um sonho, ou melhor, um engano que ela não ousava corrigir. O homem elegante, que parecia ser alguém importante, sorriu. "Espero que aprecie a estadia, Valentina." A porta do elevador se fechou e Laura sentiu o coração disparar. Suíte imperial. Valentina? Ela era só uma estudante ajudando a tia. Mas algo naquela situação fazia seu corpo ignorar a lógica. Era como se aquela confusão a estivesse levando exatamente onde deveria ir. A suíte era maior do que sua casa inteira. Tapetes macios, vista para o mar e uma banheira com pétalas. Laura girava, encantada, tentando entender o que estava acontecendo. Uma parte dela queria fugir e contar a verdade, mas outra sussurrava: "Fique só por essa noite. Só observe." Sobre a cama, um vestido vermelho com etiqueta de grife a esperava. Ao lado, um bilhete: "Use isto para o jantar às 20 horas. D." Quem era D? Por que a estavam tratando assim? Se fosse um sonho, era o mais real que já vivera. E por alguma razão, ela decidiu entrar no jogo. Vestida como uma celebridade, Laura desceu as escadas com passos cautelosos. Todos no restaurante a observavam, como se a conhecessem. "Boa noite, Valentina," diziam funcionários e hóspedes com simpatia. No centro do salão, o homem de antes a aguardava com um sorriso intrigante. "Você está ainda mais linda do que em Paris." Ele disse. Ela congelou. "Paris? O que mais essa tal Valentina fazia?" Laura apenas sorriu, tentando não desmoronar. Ele segurou sua mão com firmeza e guiou-a até a mesa. O jantar começou com vinho caro e risadas contidas. Mas por trás do luxo, Laura sabia, estava vivendo uma mentira perigosa. Durante o jantar, ele falou sobre viagens, eventos e investimentos. Laura apenas sorria, respondendo com frases vagas e perguntas reversas. Cada minuto aumentava o risco de ser desmascarada. Mas também crescia um calor estranho em seu peito. Ele era gentil, inteligente, e seus olhos pareciam atravessar almas. "Você está diferente hoje, mais doce," comentou ele pensativo. Laura apenas desviou o olhar, escondendo o nervosismo. Antes de se despedirem, ele se inclinou e beijou sua mão. "Estou feliz que voltou, Valentina. Precisávamos dessa segunda chance." E foi naquele instante que o coração dela se perdeu. E completamente.
De volta à suíte, Laura olhava o próprio reflexo no espelho. O vestido caro, o colar brilhante, nada daquilo era dela. Mas o olhar que encarava era novo. Havia algo ali. Uma parte sua despertava, ousada, viva, curiosa. No celular da tia, que estava em sua bolsa, chegaram mensagens. Como foi a primeira noite, Valentina? Dizia uma delas. Era da assistente do hotel, aparentemente. Laura sentiu um calafrio. Até os funcionários acreditavam na farsa. Ela digitou, foi ótimo, e apagou antes de enviar. Estava presa no papel e ainda não sabia como sair. Na manhã seguinte, um carro a aguardava na porta do hotel. Senhorita Valentina, prontos para levá-la ao spa, disse o motorista. Laura sorriu, mas por dentro gritava, isso não pode estar acontecendo. Ela entrou e a cidade passou pela janela como um filme. No spa, massagem com pedras quentes, champanhe e perguntas estranhas. As coisas com o Sr. D estão melhores agora? Você vai ao evento da fundação hoje, né? Ela respondia com sorrisos vagos, tentando parecer natural. Mas cada detalhe novo sobre a vida da verdadeira Valentina a assustava. Era como montar um quebra-cabeça de uma mulher que nunca conheceu. De volta ao hotel, encontrou um envelope sob a porta. Dentro, ingressos para um baile beneficente e um bilhete. Hoje será inesquecível, vista azul de... Laura correu até o closet e lá estava. Um vestido azul de tirar o fôlego. Ela o segurou nas mãos, confusa entre recuar ou continuar. Mas uma parte dela queria viver mais esse capítulo. Às 20 horas, desceu as escadas como uma princesa moderna. D a esperava na limusine com um olhar encantado. Não consigo parar de olhar para você, ele sussurrou. E assim, ela mergulhou mais fundo na fantasia. O baile era em uma mansão à beira-mar, iluminada por tochas e velas. Celebridades, empresários, fotógrafos, todos pareciam saber seu nome. Valentina, uma palavra sobre o projeto social? Pediu um repórter. Laura engasgou, mas D surgiu ao seu lado e salvou. Hoje ela só veio brilhar respostas amanhã. Ela sorriu, aliviada, mas o medo crescia. Quantas mentiras mais ela conseguiria sustentar? Durante a dança, ele a girava com leveza, como se soubesse tudo dela. Você voltou diferente, Valentina. Está mais humana. E Laura sentia que seu coração dizia, continue. Após o baile, voltaram ao hotel em silêncio. No elevador, D segurou sua mão com delicadeza. Se eu soubesse que te ver de novo doeria tanto, teria evitado. Laura sentiu um nó na garganta, sem saber o que responder. Eles estavam tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Ele acreditava estar revivendo uma história, e ela apenas descobrindo uma nova. Na porta da suíte, ele hesitou e disse, boa noite, minha quase verdade. E foi embora, deixando um perfume e um arrepio no ar. Laura passou a noite em claro, olhando o teto da suíte. As palavras, minha quase verdade, ecoavam sem parar em sua mente. Ela nunca havia se sentido tão próxima de algo e tão distante de si mesma. No café da manhã, uma funcionária a cumprimentou sorrindo. Foi lindo ver você e o Sr. D juntos de novo. Laura devolveu um sorriso forçado, ainda em choque com tudo. Na mesa, havia flores com um cartão. Hoje, sem máscaras. Me encontre no terraço. O coração dela quase saiu pela boca. Ela queria dizer a verdade, mas e se ele se afastasse assim que soubesse? No terraço, o vento bagunçava os cabelos de Laura. D já estava lá, olhando o mar como se buscasse respostas. Preciso te contar uma coisa. Ela começou hesitante, mas ele se virou com olhos marejados. Antes que diga qualquer coisa, me deixe falar primeiro. Ela ficou em silêncio e ele continuou. Eu esperei tanto por você. Achei que nunca mais voltaria. Cada palavra dele apertava mais o peito dela. Ela não era Valentina, mas naquele momento quis ser.
Ele contou sobre o término doloroso que tiveram meses atrás, sobre como ela partiu de repente, sem dar explicações. Mas você voltou diferente, mais gentil, mais sincera, ele disse. Laura sentiu as lágrimas ameaçando cair. Era cruel deixá-lo acreditar nisso, mas tão doce ser amada assim. Eu também senti sua falta, ela sussurrou, sem se reconhecer. Dessegurou seu rosto e disse, vamos recomeçar sem o passado nos perseguindo. Ela assentiu, mesmo que uma parte gritasse que era errado. Mas o coração estava cansado de ser tão certo. Nos dias seguintes, Laura viveu como em um conto de fadas. Passeios secretos, cafés na cama, bilhetes escondidos pelo hotel. D ria como um menino apaixonado. E ela se perdia mais a cada dia. Mas toda mentira tem um prazo. E o gerente começou a fazer perguntas desconfortáveis. Quer que eu atualize seus dados no sistema, senhora Valentina? Ela desconversava, mas sabia que o tempo estava acabando. A qualquer momento, a verdadeira Valentina poderia voltar. Ou pior, alguém poderia descobrir tudo antes. E ela perderia o que nem sabia que tinha conquistado. Certa tarde, Laura ouviu uma conversa estranha pelos corredores. Ela não é a mesma. Está diferente demais. Talvez seja alguém se passando por ela. E então, risos abafados. Seu corpo gelou. Estavam desconfiando. Correu para a suíte e trancou a porta. Na tela do celular da tia, uma nova mensagem piscava. Chegarei amanhã à noite. Prepare tudo. Era da verdadeira Valentina. O mundo de Laura começou a desmoronar. Laura sentou na cama, tremendo, encarando a mensagem. O que ela diria para D? Para o hotel? Tudo aquilo era uma loucura sem volta. Ela poderia fugir, desaparecer, como a verdadeira havia feito. Mas isso a tornaria igual à mulher que ele tanto sofreu por perder. Ela precisava decidir. Continuar fingindo ou encarar a verdade. O problema é que agora havia sentimentos reais em jogo, e o medo de perder tudo pesava mais que a culpa. Mas uma mentira sustentada por amor ainda é mentira, e Laura começava a entender isso. Na manhã seguinte, o hotel estava agitado. Alguém muito importante chegaria à noite. Laura fingia normalidade, mas estava em pânico por dentro. D chegou com uma flor presa no paletó. Hoje tem um jantar especial. Eu quero que vá comigo. Ela sorriu com tristeza e assentiu. Cada passo estava sendo medido como um adeus silencioso. Ela olhava para ele como quem tenta memorizar o rosto de quem ama. A verdade batia na porta, e ela já não tinha como impedi-la de entrar. O jantar era no restaurante mais luxuoso do hotel. Velas acesas, música suave, um clima perfeito demais. D ergueu uma taça e disse, ao recomeço. Laura tentou sorrir, mas o peso em seu peito apertava. Antes que pudesse falar, ele tirou uma caixinha do bolso. Eu não quero perder você. De novo! Disse ajoelhando. Os olhares ao redor se voltaram para os dois. Laura congelou. Lágrimas escorreram. Ela sussurrou. Você está pedindo em casamento a mulher errada. D levantou devagar, ainda ajoelhado, confuso. O quê? Como assim, Valentina? Laura afastou a cadeira e se levantou, os olhos vermelhos. Eu não sou ela. Eu nunca fui. O restaurante silenciou. Eu só estava cobrindo o turno da minha tia. Foi um engano. Eu deveria ter dito, mas não consegui. Ele parecia em choque, imóvel, pálido. Laura tentou segurar sua mão, mas ele recuou. E naquele instante, o conto de fadas virou realidade. Ela saiu correndo do salão, os saltos ecoando como marteladas. Lágrimas embaçavam sua visão, mas não conseguia parar. Atrás, vozes chamavam seu nome. O verdadeiro agora. Laura! Espera! Era D correndo atrás dela. Ela parou em frente à recepção onde tudo começou. Ele a alcançou.
ofegante, o olhar confuso e ferido. Você me enganou, Laura, mas não consigo odiar você. Ela chorava mais ainda. Eu só queria viver um pouco do que nunca tive. E ele respondeu: e você me deu o que eu precisava. Verdade, o silêncio entre os dois era pesado como pedra. Você poderia ter me dito desde o início, ele disse, olhando para o chão. Eu tentei, mas cada vez que ia contar, você dizia algo bonito. Ela sorria com tristeza e ele com dor. Tudo o que vivemos foi real? Ele perguntou com a voz embargada. Laura assentiu emocionada. Real como nunca vivi antes. Ele respirou fundo e respondeu. Então me deixa pensar, me deixa digerir isso tudo. Ela assentiu, respeitando seu tempo. Sabia que, agora, tudo estava nas mãos dele. No dia seguinte, Laura não saiu da suíte. Sabia que a verdadeira Valentina chegaria a qualquer momento e que não havia mais espaço para ela naquele mundo. Do lado de fora, o hotel fervia de curiosidade. Alguns funcionários cochichavam, outros a olhavam com pena, mas ninguém ousava confrontá-la. D também não apareceu. Ele precisava de tempo e ela sabia disso. Mas o coração de Laura já se preparava para o adeus e, mais uma vez, o luxo se tornava uma prisão dourada. Quando o relógio marcou 18 horas, a recepção foi fechada temporariamente. Um carro preto estacionou e a verdadeira Valentina saiu dele, elegante, fria e com olhos calculistas. Laura a viu da sacada e sentiu um arrepio. A mulher não parecia alguém que perdoava fácil. Minutos depois, o telefone da suíte tocou. Senhorita... Laura, a senhora Valentina deseja vê-la no salão privativo. Laura respirou fundo, ajeitou o cabelo e desceu. Sabia que não havia mais como escapar. Era hora de enfrentar o passado que não era seu. No salão, Valentina a olhava como quem examina uma peça rara. Então foi você quem viveu minha vida esses dias? Laura engoliu seco, sem querer. Mas sim. Valentina riu com desdém. Conseguiu enganar todos, até ele. Eu não planejei nada disso. Só aconteceu. E o que acha que vai acontecer agora? Ela perguntou séria. Laura baixou os olhos. Nada. Eu só queria pedir desculpas. Valentina a observou em silêncio por longos segundos. Você não é tão tola quanto parece, e por isso tenho uma proposta. Laura levantou os olhos, surpresa e confusa. Você tocou o coração de alguém que eu destruí, disse Valentina, e por algum motivo ele parece ter voltado a sorrir. Laura ficou em choque com o tom da mulher. Então, o que você quer de mim? Perguntou. Valentina cruzou as pernas com elegância. Quero que termine o que começou. Finja ser eu, por mais uma semana. Laura arregalou os olhos. Está brincando? Não. E antes que recuse, pense. Ele precisa de você, não de mim. A proposta era insana, mas tentadora. E, novamente, Laura estava diante de uma escolha impossível. D ainda não sabia da chegada de Valentina. Laura decidiu procurá-lo no jardim do hotel, onde ele costumava ler. Lá estava ele, sentado, com um livro fechado no colo. Os olhos tristes se iluminaram ao vê-la. Veio se despedir? Ele perguntou. Não exatamente, ela respondeu, sentando ao lado. Contou tudo. A conversa com Valentina, a proposta insana. Ele ouviu em silêncio, depois perguntou. E o que você quer fazer, Laura? Ela respondeu com a voz trêmula. Quero ficar, se você deixar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos eternos. Você não é Valentina, mas foi com você que eu voltei a sorrir. Ela sentiu o peito se encher de esperança. Então fique, mas não como ela, como você mesma. Laura sorriu e pela primeira vez se sentiu aceita de verdade. Decidiram contar juntos para os funcionários e resolver tudo com o hotel. A verdade veio como um vendaval, mas trouxe alívio. A maioria entendeu, alguns se revoltaram,
Outros se calaram, mas o mais importante, eles estavam lado a lado. E agora poderiam recomeçar sem máscaras. Nos dias seguintes, Laura e Dê passaram a se conhecer de verdade, sem disfarces, sem nomes trocados, sem histórias falsas. Ela contava sobre a faculdade, a tia, os sonhos simples. Ele ouvia como quem encontra um tesouro escondido. A verdade em você é mais bonita do que qualquer farsa, ele dizia. E mesmo com os olhares ainda julgando, ela se sentia forte. Porque agora tudo era real. Valentina partiu sem dizer adeus, mas deixou algo valioso. Deixou espaço para que Laura fosse vista, finalmente. E naquele hotel nasceu uma história que ninguém esperava. Num fim de tarde, sentados no alto do hotel, Dê fez um pedido. Você quer transformar essa confusão em uma nova história? Ela riu surpresa. Você quer dizer, nós dois? Ele assentiu. Quero escrever o que vem depois com você. Ela o abraçou com os olhos fechados. Então vamos. Escrever juntos, capítulo por capítulo. E ali, entre o céu alaranjado e o som distante do mar, dois estranhos que se conheceram numa mentira, decidiram viver a verdade mais bonita de todas. O começo do que ninguém esperava. Mas todo mundo torcia. Se você está amando essa história tanto quanto a gente, não esquece de se inscrever para acompanhar os próximos capítulos. Tem muito mais emoção, segredos e reviravoltas a caminho. Laura e Dê estão só começando a escrever uma nova vida juntos, mas nem tudo será fácil. Fantasmas do passado ainda os rondam. Quem era realmente Valentina? Por que ela desapareceu? E será que Laura e Dê conseguirão manter o amor diante da pressão? Cada detalhe conta, cada escolha importa. Então, vem com a gente até o final dessa jornada. Ativa o sininho e não perde o próximo episódio. A lua brilhava forte naquela noite quando Dê recebeu uma ligação estranha. Ele atendeu com um alô desconfiado e empalideceu. Do outro lado, uma voz familiar. Achou que poderia apagar o passado? Era um homem com um tom ameaçador, citando nomes que Dê não ouvia há anos. Laura, curiosa, perguntou o que houve, mas ele desconversou. Só um problema antigo, nada demais, mas seu olhar dizia o contrário. Durante a madrugada, ele ficou inquieto, checando o celular a todo momento. Laura o observava em silêncio e sentia que algo muito maior estava por vir. No dia seguinte, uma carta sem remetente foi deixada na suíte de Dê. Dentro, uma foto antiga dele com Valentina. E outro homem. Atrás da imagem, escrito à mão. Ela contou tudo para ela. Dê ficou pálido, trancou a porta e se isolou. Laura bateu várias vezes, mas ele não respondeu. Horas depois ele saiu, com o olhar distante. Você confia em mim, Laura? Perguntou sério. Ela assentiu sem hesitar, mas ele sabia. A confiança seria testada como nunca antes, e talvez nem ele mesmo tivesse todas as respostas. Dê, finalmente, decidiu abrir o jogo. Contou que, anos atrás, se envolveu em um negócio suspeito por amor a Valentina. Ela me convenceu de que era para salvar a empresa do pai dela. Mas o tal negócio envolvia lavagem de dinheiro. Quando tudo veio à tona, Valentina desapareceu, e ele foi investigado. Fui inocentado, mas meu nome ficou marcado. Laura ouvia em silêncio, tentando digerir tudo. E agora? Perguntou ela com a voz embargada. Agora, alguém quer reabrir o passado que tentei enterrar. E talvez essa pessoa fosse mais próxima do que imaginavam. Naquela noite, um bilhete foi deixado na porta de Laura. Nada é o que parece. Fuja enquanto pode. Ela mostrou a Dê, que ficou ainda mais apreensivo. Estão tentando te assustar ou me separar de você. Mas o clima no hotel mudou. Funcionários olhavam estranho. Murmurinhos pelos corredores aumentavam. Laura passou a se sentir observada o tempo todo.
E o que antes era um conto de fadas, agora parecia um tabuleiro de xadrez, onde cada peça estava sendo movida por mãos invisíveis. E o xeque-mate parecia cada vez mais próximo. Durante um passeio à noite, Do e Laura quase foram atropelados. O carro freou em cima e o motorista fugiu sem ser identificado. Foi um acidente? Laura perguntou, ainda tremendo. D não respondeu. Ele já tinha certeza que não. Na manhã seguinte, o gerente do hotel os chamou. Recebemos uma denúncia sobre vocês dois. Fotos de Laura entrando escondida na suíte de D, mensagens antigas e editadas, criando falsas narrativas. Alguém quer destruir vocês, disse o gerente desconfiado, e o medo se tornou real. Agora havia provas, falsas, mas perigosas. Decidiram sair do hotel por alguns dias, se esconderem. Foram para uma pousada afastada, onde ninguém os conhecia. Lá, Laura pôde respirar um pouco, mas a paz não duraria. Ela encontrou uma pasta no carro de D, com documentos confidenciais, e entre eles, uma foto dela, antes de tudo acontecer. "Por que você tem isso?" perguntou assustada. D hesitou. "Eu sabia quem você era desde o segundo dia." Laura recuou, sentindo o chão sumir. "Você me enganou também?" sussurrou ferida, e tudo que construíram ameaçava ruir. "Em segundos, eu descobri quem você era antes de me apaixonar", disse D, nervoso. "Mas fiquei em silêncio porque tinha medo de te perder." Laura não sabia o que era mais doloroso, a mentira ou a intenção. "Você agiu como ela também?" ela perguntou, tentando segurar as lágrimas. "Não. Com você eu fui. Eu pela primeira vez em anos." Ela o olhou em silêncio, com o coração em conflito. Ele a enganou, mas também a amou. E no fundo, ela sabia que tinha feito o mesmo. "Eu preciso de um tempo", disse, virando as costas. E ele a deixou ir, mesmo sem querer. Sozinha na pousada, Laura releu todas as mensagens que trocaram. Tentava entender em que ponto o real e o falso se cruzaram. A dor era intensa, mas algo dentro dela dizia que ainda havia verdade ali. No espelho, viu alguém mais forte do que no início de tudo. Alguém que já não se escondia. Ela decidiu não fugir mais. Se fosse para sofrer, seria de cabeça erguida. Pegou o celular e enviou uma única mensagem: "Volto amanhã. Se ainda quiser me ver, estarei no lugar onde tudo começou." E cruzou a linha entre mágoa e perdão. D esperou na recepção do hotel, com o coração na mão. Funcionários passavam, cochichavam, mas ele não ligava. Estava ali por ela. Quando Laura entrou, o silêncio se fez. Todos pararam para olhar como no primeiro dia, mas agora ela era vista como quem é dona da própria história. Ela caminhou até ele e disse: "Só me diz uma coisa, ainda é amor, ou virou medo de ficar sozinho?" Ele sorriu com os olhos cheios d'água. "É amor, mesmo sabendo quem você é." Ela se jogou em seus braços, sentindo o coração bater forte. "Então vamos recomeçar, dessa vez do jeito certo." Mas antes que se beijassem, o celular de D tocou. Era uma ligação urgente. O nome na tela fez seu rosto mudar. "É ele de novo", sussurrou pálido. Atendeu com voz firme. "O que você quer?" A resposta fez Laura gelar. "Se você não aparecer amanhã, eu conto tudo para ela." Eles se olharam assustados e sabiam, o amor deles enfrentaria sua maior prova no dia seguinte. D desligou o celular com a mão trêmula. "Quem era?" perguntou Laura, já imaginando a resposta. "Alguém do passado, um sócio de Valentina. Perigoso." "Ele sabe tudo sobre nós?" ela sussurrou. "Tudo, e quer me forçar a assumir um erro que não cometi." Laura respirou fundo. "Vamos juntos." Mas ele balançou a cabeça. "Não vou te envolver nisso. Você já me envolveu, desde o momento em que me amou." O silêncio
Entre eles dizia mais que 1000 promessas. Era hora de enfrentar o que estava enterrado há tempo demais. No dia seguinte, chegaram ao endereço enviado pelo homem misterioso. Um galpão abandonado, nos arredores da cidade. Lá dentro, um homem de terno esperava, cercado por 2 seguranças. "Então você trouxe a mocinha junto?" disse ele com um sorriso cínico. "Ela não tem nada a ver com isso", respondeu D firme. "Ah, mas agora tem. Vocês 2 roubaram algo que era meu. Visibilidade." O homem revelou que era ex-sócio de Valentina e que ela fugira com milhões. E agora queria que D assumisse a culpa publicamente. "Ou essa gravação vai para a mídia", disse, mostrando um vídeo antigo. Era a prova que poderia destruir tudo. No vídeo, Valentina e D conversavam sobre transferências suspeitas. O ângulo era desfavorável e tudo parecia incriminá-lo. Laura se adiantou. "Você pode manipular qualquer imagem, mas não a verdade." O homem riu. "E quem liga para a verdade hoje em dia?" D fechou os olhos, sentindo o peso de tudo cair sobre ele. "Você quer dinheiro, reputação? O que realmente deseja?" ele perguntou. "Quero vingança, por tudo que perdi por culpa de vocês." Laura o encarou decidida. "E se te oferecermos algo maior?" O homem arqueou a sobrancelha, curioso, e ela completou: "A verdadeira Valentina." O homem ficou em silêncio por alguns segundos. "Você sabe onde ela está?" perguntou, duvidando. Laura mentiu sem hesitar. "Sim, e posso levá-lo até ela." D arregalou os olhos, surpreso com a coragem de Laura, mas com uma condição: "Você apaga esse vídeo e nos deixa em paz." O homem riu. "Você tem fibra, garota. Eu tenho amor e faço qualquer coisa para protegê-lo." Ele pensou por um instante e respondeu: "Me traga Valentina até amanhã ou solto tudo para a imprensa." E assim, Laura se comprometeu com algo que nem sabia se conseguiria cumprir. De volta ao hotel, D a confrontou. "Você mentiu e colocou tudo em risco." "Eu menti para ganhar tempo. Agora vamos atrás dela." Valentina tinha sumido após a proposta de Laura semanas antes, mas havia uma pista. Uma carta que deixou no cofre da suíte. Dentro, um endereço em papel antigo. Era um vilarejo costeiro onde Valentina costumava ir com a avó. "É nossa única chance", disse Laura. D hesitou, mas assentiu. Eles partiriam. Ao amanhecer, com a esperança como única bagagem. A estrada era longa, cercada por silêncio e tensão. "Se ela não estiver lá?" perguntou D, olhando pela janela. "Então, a gente inventa outro plano", disse Laura, determinada. Chegaram ao vilarejo no fim da tarde. Casas simples, ruas de terra e um cheiro de mar no ar. Perguntaram por Valentina e uma senhora apontou uma casa nos fundos. "Ela vem aqui às vezes. Está lá agora", disse. O coração de Laura disparou. Bateram na porta. E quando Valentina apareceu, o passado e o presente colidiram. Valentina os olhou surpresa, depois sorriu sem graça. "Sabia que um dia vocês viriam." Laura foi direta. "Precisamos de você, é sério." Contaram tudo, o vídeo, o chantagista, a ameaça. Valentina ouviu em silêncio, depois disse: "Ele nunca vai parar enquanto tiver algo contra vocês." D encarou a ex. "Você tem como desmentir aquele vídeo?" Ela assentiu. "Sim, e posso destruir ele, se quiserem minha ajuda." Laura a olhou desconfiada. "E o que você quer em troca?" Valentina respondeu com frieza. "Meu nome." De volta. A proposta era clara. Valentina desmentiria tudo publicamente. Gravaria um vídeo contando toda a verdade, se limpando e livrando D. Mas queria mais. Queria que Laura ficasse fora da mídia. "Ele vai querer te usar como escândalo. Eu não vou permitir." Laura sentiu o sangue ferver. "Você não decide." "Por mim?" Valentina sorriu. "Ainda não entendeu? Ele só quer um alvo novo." D tentou apaziguar. "Estamos todos no mesmo barco." Valentina se preparou para gravar no dia seguinte.
Mas alguém já havia descoberto que ela estava de volta. E agora, todos estavam em perigo. Na manhã seguinte, antes de gravar o vídeo, o galpão pegou fogo. Era lá que Valentina guardava os documentos originais do esquema. Ela surtou. Era minha única prova. D abraçou Laura, tentando protegê-la do desespero. Valentina caiu de joelhos, gritando: "Ele nunca vai parar!" Laura a ajudou a se levantar. "Então gravamos com o que temos." "Mas será suficiente?" perguntou D, aflito. "Tem que ser, pela nossa liberdade, pela nossa verdade." Valentina olhou para os dois com admiração e decidiu: se fosse cair, cairia lutando. O vídeo foi publicado na mesma noite. Valentina confessou tudo: os esquemas, as manipulações, os erros. Limpou o nome de D, defendeu Laura e expôs o verdadeiro chantagista. A repercussão foi imediata. A mídia enlouqueceu, mas a opinião pública ficou ao lado deles. O homem misterioso fugiu após mandado de prisão ser emitido. Valentina desapareceu novamente, dessa vez em paz. Laura e D voltaram ao hotel, como heróis improváveis, agora livres, mas marcados para sempre. E sabiam, o final feliz ainda estava sendo escrito. Alguns dias se passaram desde que a verdade veio à tona. O hotel voltou ao normal, mas tudo parecia diferente. Laura caminhava pelos corredores como quem pertence ali. Funcionários, antes desconfiados, agora a cumprimentavam com respeito. D retomou seus negócios, mas com um novo brilho no olhar. Na última noite da viagem, ele preparou um jantar à beira-mar. "Não temos mais segredos entre nós", ele disse. "Só escolhas, e eu escolho você." Laura sorriu com os olhos marejados. Era o começo de uma nova história. No jantar, D surpreendeu Laura com um envelope. Dentro, um contrato. Ela teria uma parte do hotel em sociedade. "Você não é mais a camareira que cobre o turno da tia. É a mulher que mudou minha vida e quero você ao meu lado. Em tudo." Laura ficou em choque. "Nunca sonhei com isso. Só queria ser ouvida." "E agora você será lembrada", ele respondeu. Ela assinou com as mãos trêmulas, rindo e chorando ao mesmo tempo. O amor não tirou sua liberdade. Deu a ela um lugar no mundo, mas o destino ainda guardava uma última surpresa. Laura começou a passar mal com frequência. Tonturas, náuseas e um teste de farmácia confirmado. Ela estava grávida. Demorou dias para contar por medo de parecer frágil. Mas quando contou, D chorou como nunca. "Você me deu o maior presente que alguém já me deu." O futuro deles agora tinha nome, coração e batimentos. Eles se abraçaram como se o mundo tivesse parado, e naquele instante estavam completos. Laura decidiu que queria continuar trabalhando. "Quero que nosso filho veja que a mãe dele construiu tudo com dignidade." D entendeu e apoiou cada decisão dela. Juntos, reformaram o hotel, criaram programas para funcionários crescerem. Laura era inspiração. De camareira a sócia, de invisível a inesquecível. Histórias como a dela agora eram contadas por todos os cantos. Ela recebeu homenagens, convites, entrevistas, mas recusava tudo que a afastasse da essência. "Só quero viver minha verdade e cuidar da minha família." Era o fim do anonimato, mas o começo de algo ainda maior. Com o tempo, Laura reencontrou a mãe e a tia. A mãe, emocionada, pediu perdão por ter duvidado dela. "Você sempre foi forte, eu que não soube enxergar." A tia chorava, lembrando da noite em que tudo começou. "Se eu soubesse que aquela troca de turno mudaria sua vida, foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido", disse Laura. A família, antes desfeita, agora estava reunida. O bebê trouxe ainda mais união. E o hotel, que parecia só um lugar de passagem, se tornou um lar para todos. A gestação passou rápido, cheia de carinho e cuidado.
D acompanhava cada ultrassom, cada desejo, cada detalhe. Na maternidade, segurou a mão de Laura o tempo todo. Quando o bebê nasceu, o choro preencheu a sala. Era um menino, e eles o chamaram de Miguel, o nome do pai de Laura, em homenagem ao homem que, mesmo ausente, a inspirou a ser corajosa. O primeiro olhar para o filho foi como ver o mundo começar de novo. D prometeu: você nunca será invisível, porque seu nome nasceu de uma história que precisa ser contada. A história de Laura e D virou inspiração por todo o país. O hotel recebeu mais hóspedes do que nunca, mas o sucesso não subiu a cabeça deles. Continuavam simples, humanos e muito apaixonados. Nas redes sociais, viralizou a foto de Laura segurando Miguel no saguão. A legenda? A camareira que falava 12 idiomas de amor. Milhares comentaram: é sobre isso. Ela mostrou que ninguém precisa nascer grande para ser gigante e que a verdadeira riqueza está no caráter. Era impossível não se emocionar. Valentina reapareceu de forma discreta, anos depois. Ela havia reconstruído sua vida em outro país. Laura a encontrou por acaso num congresso de hotelaria. Valentina se aproximou e disse: obrigada por não desistir dele. Obrigada por me dar uma chance de redenção. Não houve mágoa no reencontro, só o silêncio entre duas mulheres que entenderam o valor do recomeço. Elas se abraçaram. E Laura sorriu, sabendo que tudo aconteceu como tinha que ser. Nem todo final feliz é perfeito, mas pode ser verdadeiro. Anos se passaram. Miguel cresceu correndo pelos corredores do hotel. Chamava os funcionários pelos nomes, aprendia com cada um. Laura agora dava palestras motivacionais. Contava sua história, com humildade e brilho nos olhos. Dizia: você pode estar invisível, mas nunca é insignificante. Ela era a prova viva de que o amor transforma, de que a dor pode virar ponte, de que coragem é o maior idioma do mundo e que tudo começa com uma escolha. A dela foi permanecer. Se você acompanhou essa história até aqui, meu muito obrigada. Laura e D nos mostraram que o impossível pode ser apenas o começo, que mesmo nos dias mais difíceis, o amor encontra caminho, que ser subestimado nunca define quem você é e que até um turno extra pode mudar destinos. Se essa história tocou seu coração, compartilhe. Inspire outras pessoas a acreditarem em si mesmas. Se inscreva no canal, curta, comente e ajude essa mensagem a ir longe. Porque todo mundo carrega uma história invisível e talvez a sua seja a próxima a brilhar.